né? Nós temos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor no próximo ano, determina diversas maneiras de a gente cuidar dos dados e punições severas, tanto para empresas privadas quanto para empresas do governo. Nós já precisamos começar a nos mobilizar para que isso aconteça, porque depois que a lei entrar em vigor, as punições são bastante altas. A lei é bastante positiva nesse sentido. Extremamente positiva, Sim. extremamente positiva. Inclusive, um dos princípios dessa lei, a parte mais importante dela são os seus princípios, que são ótimos, é o da finalidade, que é inspirado também na legislação europeia que entrou em vigor no ano passado sobre proteção de dados. Ou seja, nós não podemos tratar dados de maneira genérica. Esse tratamento precisa ser específico. E específico para aquela questão, para aquele dado foi coletado. Então, eventualmente alguém compra a DataPrev ou compra o SEPRO, se existe um determinado dado que foi entregue para fazer o meu cadastro na carteira de habilitação, esse dado não vai poder ser usado para um banco de dados X, Y, Z que trate de outra coisa que não tenha nada a ver com isso, né? A lei delimita muito bem a responsabilidade de quem detém os dados, punições para que, no caso desses dados serem mal geridos, e responsabilidades muito claras. O Brasil está atrasado em relação a essa legislação, de não ter colocado ainda em prática ela, ou a gente está num timing bom? A gente está num timing bom, mas é muito importante, seria muito importante que a nossa autoridade já estivesse funcionando. Por exemplo, antes, né, ela foi sancionada agora há pouco pelo presidente em julho, seria importante que ela já estivesse em funcionamento para orientar as empresas, né? Como a legislação europeia entrou em vigor no ano passado e muitas empresas brasileiras prestam serviços ou para cidadãos e cidadãs da Europa ou para empresas, já começa a haver uma adaptação. Mas tem muitas pequenas, médias empresas no Brasil que vão precisar se adaptar. Não é uma mudança simples e seria muito importante que tudo já estivesse pronto, né, com autonomia funcionando para orientar todo mundo, porque pode não parecer, mas o segundo semestre do ano que vem está aí e não é muito simples, exatamente. Agora, Walter, o Murilo até comentou no bloco passado sobre essa questão da reestatização que aconteceu com um serviço similar no passado. E parece que é uma tendência, inclusive mundial, de reestatização de empresas públicas. E no Brasil a gente está na contramão, tem o governo privatizando tudo. Houve, principalmente na Europa, um movimento de privatizar serviços que são essenciais. E de 2000 para cá, houve um movimento contrário, de reestatizar esses serviços, porque começaram a ser ofertados à população de uma forma muito pior do que o serviço público fazia, e com preço muito mais elevado. E sem contar a chantagem das empresas sobre os próprios governos. Então, esse movimento ele foi muito maior de 2009 para cá, ou seja, ele está cada vez acelerando mais. Então, existe aqui uns dados da TNI, que é a Transnational Institute, baseado na Holanda, que mais de 800 serviços foram reestatizados no mundo de 2000 para cá e 83% disso de 2009 para cá. Principalmente na área de saneamento básico, energia elétrica, transporte público. Né? Eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer exatamente isso 1 ano, 2 anos depois que privatizarem o SEPRO e o DataPrev. Porque são serviços absolutamente, como eu disse, orgânicos do Estado brasileiro. Não é uma coisa como o Sérgio Rosa falou, que vai comprar uma loja de roupa. Vai vender roupa, você pode comprar roupa de quem você quiser. Uniforme, você pode comprar de quem você quiser. 4.000 sistemas que já estão incorporados no Estado brasileiro, você não pode comprar de qualquer um. E o que o Murilo citou, a questão da DataNec, eles chegaram a tal ponto na negociação com o governo que eles vão parar o seguro-desemprego. Parar de pagar o seguro-desemprego porque não entraram num acordo de preço com o governo. O Ministério Público teve que intervir. Então formou um termo de ajuste de conduta com essa empresa, né, que foi privatizada, né, a DataNec, com a DataPrev, representando o governo, mas o Ministério Público. Você vê, tem aqui a declaração do Ministério Público, uma intervenção jurídica, que
onde a empresa interrompeu o seguro, o que eles falam, o Ministério Público? Fundado receio de grave lesão ao patrimônio público e à ordem social e econômica em decorrência da interrupção da prestação de serviço público essencial. Então isso foi em 99. A Dataprev assinou esse termo de ajuste de conduta junto com essa outra empresa e começou a reinternalizar esse serviço. Foi até 2011 para fazer isso. Ou seja, demorou 12 anos para reinternalizar um serviço que é absolutamente essencial e fundamental. Imagine por esses outros, isso aqui é o pagamento de um seguro-desemprego. Sim. Você imagina algo do sistema financeiro, algo que tem... E quem trabalha na Caixa diz que até hoje tem problemas por conta da privatização da Datamed. E outro ponto, Walter, muito importante, Thalita, que tem relação com isso, é a potencial perda de autonomia tecnológica do Brasil em determinadas áreas, né? Em muitos setores do governo, nós já somos dependentes de uma ou outra empresa porque a gente sai comprando licença de software proprietário e aquilo você faz todos os seus trabalhos em determinado formato, com um determinado software, com determinada empresa. Daqui a pouco essa empresa aumenta o preço da licença ou restringe alguma coisa que você mesmo fez, que o próprio governo fez com o dinheiro público e nós ficamos na mão dessas empresas. Você fica refém. Então, a depender de quem compra isso, para onde vai levar esses dados, de que maneira isso vai ser processado, nós corremos o risco de ficarmos dependentes, de perder a nossa autonomia tecnológica, de perder capacidade no Brasil de desenvolvimento de tecnologia, que nós estamos falando de duas empresas que desenvolvem tecnologias e tecnologias muito importantes, e é outro risco que se corre. Essas duas empresas trabalham com sistemas próprios hoje em dia, vocês sabem? Para justamente não ficar refém de produtos terceiros? Não, existe desenvolvimento de tecnologia, existe contratação também de tecnologia, mas quando o Estado está lidando com isso, ele consegue ter o controle. Mesmo que ele contrate alguém para fazer uma tecnologia, ele pode internalizar essa tecnologia, ele pode espelhar essa tecnologia, ele pode exigir que a licença seja de uma determinada maneira ou de outra. Muitas vezes, quando você privatiza, você perde um pouco esse controle. E quando você tem uma empresa privada gerindo um sistema que é vital para o seu Estado, né? Por isso que eu nem gosto de falar, a empresa deu lucro ou não deu lucro. Não, nós estamos falando de serviços essenciais. Quando o Walter esteve no governo, eu também estive em um determinado momento. Quando o governo precisa de um serviço para ontem, as empresas de tecnologia do Estado estão prontas para fazer. Muitas vezes o Estado, o governo, ele não tem como fazer aquele pagamento imediatamente. A gente sabe como funciona a burocracia no Brasil, né? Muitas vezes tem uma coisa para ajeitar aqui, outra ali, mas esse serviço é feito. Ou essa manutenção, ela continua. Dali um pouco, isso é pago. Numa empresa privada, quando você deixa de pagar, sabe o que ela faz? Ela desliga, ela deixa de fornecer. Então, quando nós estamos falando de questões fundamentais para o Estado, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado para entregar isso na mão de parceiros privados. Claro. Agora, vocês acreditam que a gente corre o risco do governo buscar de alguma forma sucatear esse serviço justamente para justificar uma possível privatização? Porque a gente sabe o que acontece com outros serviços. O SUS é um caso bastante emblemático disso, de sucatear para justificar, de repente, o fim ou a privatização. Vocês acham que a gente corre esse risco? É possível e é possível até começar a fatiar, né? Sim. As empresas como estão fazendo com a Petrobras, como estão fazendo com a Caixa, enfim. É possível que tudo isso aconteça. Agora, disso que o Moreira estava falando, para poder ter o mínimo controle sobre o que vai estar essas empresas, o que essas empresas estarão fornecendo, né, para o governo, vai ter que montar estruturas gigantescas. Então, todo ponto de vista, não tem o menor sentido isso. Né? Porque do ponto de vista de sanear as empresas, não existe, porque as empresas, por bem ou por mal, dão lucro. Sim. Ela consegue dar lucro, consegue reverter parte desse lucro em investimento no próprio parque tecnológico, consegue ter novas pesquisas nessa área do governo, etc. Eu tenho até os números. Olha, no ano passado, o SERPRO teve faturamento de 3,2 bilhões de reais. E Dataprev, 1,26 bilhão de reais. E daí tem essa questão dos funcionários.
funcionários também. O Serpro possui 9.100 funcionários e Dataprev 3.400. São muitos funcionários também que a gente não sabe, caso aconteça uma privatização, não sabe se esses funcionários vão continuar trabalhando, prestando esse serviço, né? Alguma parcela desses trabalhadores podem continuar na empresa, mas certamente vários serão. Sim. Mas não é nem esse o problema maior. O problema maior é qual é a capacidade do Estado brasileiro de gerenciar os serviços que estão sendo fornecidos para ele. Qual é a negociação que vai ter? Como vai negociar isso se você não tem técnicos qualificados para isso? Vai ter que montar uma estrutura. Ou seja, mais gasto, mais despesa gigantesca, porque vai ter que trazer os melhores técnicos do mercado para poder dialogar. Agora, tem uma outra coisa também que pouco se discute nisso. Quais são os valores dessas empresas? Porque você não está falando ali de estrutura física, não está falando só dos seus trabalhadores, você está falando de toda a inteligência do Estado brasileiro. Quem que pode precificar um negócio desse também? Sim. Fora os dados e as informações, tanto do governo quanto das pessoas. Não se precifica. Isso, na verdade, não tem preço. Né? Se a gente imaginar o que pode ser feito com dados do nosso imposto de renda, da nossa aposentadoria, da registro de condutor de veículo e por aí afora, entrada e saída de mercadoria no país, isso é um ativo muito importante. Eu acho uma gota no oceano. Exato, exatamente. Deu tudo isso que deu, toda essa comoção que deu no meio jurídico, no meio... E é esse o ponto. Hoje, as empresas utilizam esses dados para prever comportamentos, para tentar nos vender coisa, utilizam isso politicamente para ganhar uma eleição, para passar uma mensagem. A gente viu o que aconteceu no Brexit, na eleição dos Estados Unidos, até aqui na eleição no Brasil já teve problema em relação a isso. Quer dizer, esses dados são muito sensíveis para a gente tratar disso como apenas mais uma empresa que vai ser privatizada para gerar caixa. Não é que... É que o Walter falou sobre essa questão do quadro, sobre o barulho que foi feito nesse momento, mas quando aconteceu esse anúncio da privatização dessas duas